Falando em tarados, a gente tem uma notícia chocante hoje de manhã. Vocês devem ter acompanhado o Silvinei Vasquez, né, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, na época do Bolsonaro. Ele, olha isso, é inacreditável, viu? É cada uma que a gente tem que ouvir. Ele foi preso preventivamente, certo? Foi preso preventivamente, estão sendo cumpridos, né? Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. Espera-se que quase 50 agentes da Polícia Rodoviária Federal sejam ouvidos pela Polícia Federal, no âmbito da Operação Constituição Cidadã. Olha o nível de sadismo desses caras. A Polícia Federal virou um braço de um regime totalitário. Exato. Isso daqui é de uma canalice que não tem limite. Né? Você tem ex-diretores da corporação que são alvo aqui. Só que o nome desses alvos ainda não foi totalmente divulgado. A gente está falando de crimes como prevaricação, quando o servidor público deixa de exercer aquilo que ele deveria de ofício, né? Automaticamente. Violência política. Bonito, forte isso, né? E impedir ou atrapalhar a votação. Aí a investigação é a seguinte, né? A mesma campanha eleitoral onde você tem o Alexandre de Moraes falando que a eleição transcorreu com perfeita normalidade, sem nenhum tipo de problema, você tem os relatórios todos da Polícia Rodoviária Federal, nada, absolutamente nada fora da normalidade. O próprio depoimento do Silvinei na CPMI do dia 8 foi magnífico. Ele deixa extremamente claro, né, como foram conduzidas as operações, transcorreram uma situação de total e plena normalidade. Ninguém foi impedido de votar. Mas ele foi preso por suspeita de interferir no processo de votação. Geisiane Freitas, é tudo pretexto persecutório de um regime totalitário que, se a oposição não fizer algo a respeito, eles vão selecionar os alvos e vão fazer as prisões, eles farão as prisões a qualquer pretexto, sob qualquer pretexto. Ô Marco, deixa eu só lembrar aqui o nome dele, Silvinei Vasquez. Ele está sendo perseguido agora por um motivo muito simples. Ele, na verdade, cumpriu a função dele. O que aconteceu? No nosso período eleitoral ali em 30 de outubro, ele estava justamente fazendo operações porque haviam ilegalidades de ônibus fretados por partidos políticos para que se votem e tal. Enfim, havia um processo de ilegalidade durante o período eleitoral, né, aquele período ali crítico de votação, e ele estava exercendo a função dele. Desde então, eu lembro que na época a esquerda já espalhou a fake news de que, olha, o que estão fazendo, estão impedindo que as pessoas votem. Não era isso que estava acontecendo. Não foi impedimento de que as pessoas votassem para que o PT, para que o Lula não recebesse votos. Não foi isso que aconteceu. Ou seja, a esquerda estava mentindo e agora, em cima de uma mentira, que eu aposto o meu dedo mindinho de que as pessoas que estão julgando esse processo sabem muito bem que é uma mentira, estão fazendo uma cassação, uma caça com C cedilha, aos seus opositores políticos. É isso que está acontecendo. E aqui entra justamente esse outro lado, o braço coercitivo do Estado. Uma coisa é certa, o funcionário, o cara que é policial tem uma das profissões mais difíceis e mais ingratas que existe. Por quê? Porque, de fato, ele arrisca a vida dele todos os dias por um salário geralmente precário. As corporações são compostas por membros que têm transtornos, geralmente. Eles ficam, né, com a saúde mental comprometida por causa do trabalho, que é de alta periculosidade. Então, eles ficam com a saúde mental comprometida. Nós, enquanto população, de fato precisamos do braço coercitivo do Estado. Afinal de contas, quando chega o vagabundo, a gente só tem a eles, né, a quem recorrer.
de fato eles têm um trabalho heróico, mas ao mesmo tempo, a instituição é um braço coercitivo do Estado e tem como objetivo proteger o Estado, não a população. O que acontece é que, eventualmente, quando vai se proteger o Estado, por consequência, protege a população. Então, por exemplo, quando a gente precisa combater o narco-Estado, então você protege a população. Se um país entra em guerra, você protege a população. Então, tem esse efeito colateral. Não é que o objetivo seja de fato esse. E aí é que aqui começa o grande problema. Quando a gente entra num cenário ditatorial, todos os braços coercitivos automaticamente se voltam à população, principalmente se é uma população que está desarmada e que o governo incentiva esse desarmamento. Não à toa ele incentiva o desarmamento. O governo não está preocupado com quem vai se matar dentro da população, ele está preocupado com a população se voltar contra o governo, se voltar contra o Estado, porque só existe uma dominação plena ou só existe algum tipo de golpe se você tiver uma força armada, se você tiver um poder coercitivo armado para conseguir, né, se impor. Então aqui entra ainda essa segunda parte da PF. Por que eu falei tudo isso? Para dizer que o nosso problema em termos de ditadura não se restringe somente à caçada de determinadas figuras políticas ou de determinadas figuras que sequer são políticas, mas que ocupam algum tipo de cargo de poder dentro do sistema político brasileiro. A nossa ditadura vai chegar ao ponto de começar a perseguir de maneira muito mais ostensiva o cidadão comum, tá? Não pense você que isso vai parar no blogueiro bolsonarista ou no comentarista político bolsonarista. Não, isso vai começar a se alastrar por toda a sociedade, uma perseguição ostensiva. Não à toa eles sempre estão na chave de pensar um score social, ou seja, dependendo do que você fala dentro da sociedade, a sua nota vai subindo ou descendo. Se a sua nota for muito baixa em relação ao que a agenda propõe, você já é perseguido. Então veja o nível que isso está tomando em termos de perseguição. E só para finalizar o meu comentário, ele fala sobre prevaricação, não é isso? Prevaricação, eu quero pegar aqui o trechinho. Ele fala de prevaricação, de violência política. E é por isso que ele está prendendo, né, o Silvanei. Eu tenho uma pessoa que está lá no STF que eu posso acusá-la de violência política e de prevaricação. E, no entanto, eu não vejo absolutamente nenhuma peça dentro do nosso jogo político questionando, indo atrás e buscando os meios legais, tá? Não estou falando aqui de revolução ou de golpe, mas buscando os meios legais para se fazer aí. Eu tenho dados da realidade que comprovam uma violência política. Eu não vejo ninguém do Congresso indo atrás, eu não vejo ninguém do Senado, eu não vejo ninguém dentro do próprio judiciário falando: opa, eu acho que você está cometendo uma violência política, hein?